Vamos então dar início a mais uma palestra do ciclo de palestras ECO. O meu nome é Patrícia Vieira, sou a coordenadora do projeto ECO e é um grande prazer dar as boas-vindas hoje ao André Gardel para participar neste nosso ciclo de palestras. Eu vou começar por apresentar brevemente o André. Depois ele vai falar durante uma cerca de meia hora, 40 minutos, e depois no final teremos tempo para perguntas e respostas. E queria também avisar todas e todos de que o ciclo de palestras ECO, nós começámos em 2023, ainda teremos mais uma palestra este ano, do Nelson Sanjad, em dezembro, e continuaremos depois para o próximo ano, então convido desde já todas e todas a continuarem a participar. Como disse, é um grande prazer ter hoje connosco o André Gardel, que é realmente uma pessoa muito multifacetada, já trabalhou como escritor, como compositor de música popular, é também professor de letras e teoria do teatro na Unirio, tem uma vasta obra publicada de ensaios, de poesias, de dramaturgia e recebeu também o Prémio Carioca de Monografia pelo seu livro O Encontro entre Bandeira e Sinhô. Já gravou vários CDs de música, foi resenhista em jornais e revistas e, mais importante talvez para os temas do projeto ECO, publicou um romance sobre a Amazónia chamado A Viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas e também mais recentemente um livro de poesias, Fios Invisíveis, sobre temas amazónicos, que foi publicado mesmo este ano de 2024. E atualmente está a acabar um livro académico, também sobre temas amazónicos, e penso que será sobre isso que ele nos irá falar hoje, nesta nossa sessão. Então é um grande prazer e uma grande honra ter connosco hoje o professor André Gardel. Bem-vindo ao ciclo de palestras ECO e fica com a palavra. Pô, muito obrigado, Patrícia. Só para dizer que a honra é toda minha. Esse projeto de vocês é maravilhoso, né? Tentando mapear o que vem acontecendo no mundo contemporâneo, principalmente nesse espaço do centro do mundo, que é a Amazônia hoje, né? Enfim, uma felicidade e uma honra, e estou muito, muito alegre de estar aqui. E estão com pessoas conhecidas, queridas, eu já vi. Estou vendo agora a Mara Cambeba, estou vendo, estava a Cris também, minha orientanda. E uma felicidade. E todo mundo que está aí, o Ananis, as pessoas todas. Bom, só para completar essa introdução que você fez, na verdade, Patrícia, que o livro Fios Invisíveis de Poesia também faz parte na verdade, tem uma trilogia que eu chamo de trilogia xamânica, que é uma produção que passa pela dramaturgia, pelo romance, pela ficção e pela poesia, né? Que é Almas Selvagens, que eu lancei em 2015, depois A Viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas, em 21, e agora Fios Invisíveis, o livro de poemas, que tem a função, basicamente, de trazer toda uma estruturação dos poemas, um ordenamento dos poemas, como se houvesse uma mão xamânica por detrás, fazendo a seleção, né, das partes conceituais do livro. Então, estão todos mais ou menos interligados nessa conexão, né, do xamanismo. Bom, a ideia de concepção, de trazer uma poética pajé, e a palavra, só esse nome poética, pajé, já traz uma série de possibilidades de ramificações semânticas, né? E a ideia de trazer a poética pajé é uma ideia de tentar fazer com que toda uma movimentação de uma produção artística, filosófica, conceitual, étnica, né? Plurinacional, que o Brasil guarda em si, no sentido de trazer povos de várias procedências e de trazer tanto ameríndios quanto quilombolas, e, simultaneamente, também trazer a ideia de que
as periferias também podem trazer ontologias e epistemologias distintas para a dança das ideias contemporâneas do mundo ocidental, né? Por que isso? Para que não haja nem para que haja uma tentativa de diálogo e aliança entre o ocidental e o extra-ocidental. Daí a forma livro que eu estou trazendo esse projeto mais acadêmico chamado Poética Pagé, né? Apesar de saber que todo o pensamento e toda a estruturação de uma filosofia prática ameríndia se dá a partir do que a Leda Martins chamou de oralitura, né? Uma oralidade que é a literatura. Então, trazer para o ambiente livro significa fazer com que o universo gráfico e espacial seja entranhado, movimentado por várias das formas de transmissão de saber e de sabedorias que são muito mais próximas de performatividades, de universo oral e de expressividades que nascem da vida. Então, a ideia da poética pajé basicamente seria essa: trazer para a boca de cena do pensamento contemporâneo, do ideário contemporâneo, do que está acontecendo hoje no Brasil, a voz de uma floresta de um Brasil profundo, né? A voz do Brasil profundo, do que há de possibilidades, tanto estéticas, políticas, filosóficas, né? Para que se repense, se retrabalhe, se reequacione, se rearranje o que se faz de arte, o que se faz de pensamento no Brasil hoje. Óbvio que eu não estou inaugurando nada, né? Eu estou apenas desdobrando alguns procedimentos que já ocorrem, que já vêm ocorrendo sistematicamente no Ocidente, né? A partir de todo um ideário que começa com os pós-estruturalistas, né? De você rever e refazer as entranhas que constituem esse edifício conceitual do Ocidente, né? Essa metafísica ocidental e que já tem a zooliteratura, né, as zoopoéticas, que estão trazendo as potências de comunicação com as animalidades, os animais, os seres não humanos, extra-humanos, e o pensamento vegetal, né, também que também traz todas as possibilidades de comunicação de uma outra perspectiva, que é do reino vegetal. Então, a poética pagé nada mais é do que um desdobramento tanto desse pensamento das literaturas quanto do pensamento vegetal, só que a partir de uma perspectiva eminentemente xamânica, que por si só já é em si crítica da contemporaneidade, dos problemas ecofilosóficos que nós enfrentamos, dos problemas do antropoceno, dos problemas todos que o Ocidente se meteu e que parece que não encontra saídas. Ele é crítico disso e por meio de uma filosofia que é que o Viveiros de Castro chama, num prefácio que ele faz da Queda do Céu, de onirismo especulativo, né? Um onirismo um modo de viver a vigília, né? A vigília do sono, a vigília onírica, para que ali se dê toda uma concepção de vida, de reflexão, que está se dando simultaneamente ao plano de experiência visível que nós chamamos de realidade. É como se nós pegássemos a ideia do real lacaniano e expandíssemos essa ideia de real lacaniano que abarcasse tanto o plano de experiência visível quanto o plano de experiência invisível. E esse plano de experiência invisível ele é tão forte politicamente, a partir do que se denomina de uma política cósmica, quanto o plano de experiência visível, se sob a perspectiva xamânica. Então, o que seria essa poética pajé? Ela tem, em tese, o que eu ainda não defini, né? Ainda estou no processo de finalização do livro, falta ainda alguns capítulos, mas eu não defini se vai ser somente poética pajé ou se vai ser poética pajé, vigília onírica, política cósmica e performagias. Porque o que eu estou querendo trazer aí é justamente essa relação que
o, o xamã, né, ou o pajé, e tem várias denominações de várias etnias e de vários povos que são diferentes, né? O pajé é especificamente ligado à cultura tupi-guarani e mais especificamente dos desdobramentos do Iengatu, né? Então se fala pajé, mas existem possibilidades e ramificações de outros conceitos que cumprem a mesma função na sociedade, que vem a ser uma função absurdamente complexa, que não é nem apenas o que se convencionou preconceituosamente por meio de nós modernos científicos chamarmos de algo que venha a ser pré-filosófico, é, primitivo, ou qualquer coisa que valha, ou um imaginário cheio de recursos mágicos que não chegam a atingir ciência, né? Então, esse espaço que não chega a atingir ciência, que os modernos relegaram para o xamã, é o espaço justamente que nossa poética pajé quer botar em xeque, trazer as potências críticas, criativas, de reconfecção das expressividades e do pensamento filosófico por meio de toda a visão do xamã, né? Toda a visão que o xamã tem, toda a visão que o xamã tem. Essa figura do xamã, ele é muito interessante porque ele vai acoplar uma série de funções, né? Vai acoplar uma série de funções. A função inicial, que eu acho mais importante e que é usada também, mais uma vez, pelo Viveiros, que é de ser um diplomata cósmico, né? O pajé é um diplomata cósmico. O que é um diplomata cósmico? Ele está fazendo algo que praticamente seria a meta de uma ecologia saudável, de uma ecofilosofia saudável, que seria o quê? Conversar, dialogar, fazer diplomacia com as várias espécies, com as várias potências de ser que habitam nosso planeta. E aí nós estamos claramente no território do animismo, né? E o animismo não pode ser tido como uma pré-ciência, o animismo tem que ser pensado como uma potência científica para além da ciência, né? Então, assim, essa ideia de um xamã que, na verdade, consegue por meio de todo suas ações, fazer com que tudo seja passível de interação, tudo ganha intencionalidade, tudo ganha subjetividade, inclusive o que nós chamamos de inanimado, como céus, montanhas, rios, né? É bom lembrar que o Krenak chama o Rio Doce de meu avô, né? É, tudo que ganha possibilidade de existência, ele dialoga e se relaciona. Por meio do quê? Por meio de uma vivência desse plano de experiência invisível. Esse plano de experiência invisível é o plano que ele visita, é o plano que ele visita a partir do momento em que ele se desdobra no seu duplo, né? O seu duplo, que geralmente é uma entidade mitológica. Então, quando a gente vai falar do Davi Copenaua, nós estamos falando do Davi Vespa mítica, né? Copena, Vespa. As Vespas míticas que dentro tem uma determinada função dentro da mitologia Yanomami. Quando a gente vai falar do Akuli, o xamã que conta as histórias para o Koch Greenberg de Macunaíma e que vai ser fundador, né, da enorme visita xamânica de Macunaíma pelo mundo nacionalizante da cultura brasileira por meio de Macunaíma, que se desdobra em várias expressividades artísticas como cinema, literatura, artes, teatrais, operísticas, dança. A cule, na verdade, é a cutia. É uma cutia mítica que tem uma função fundamental dentro da mitologia Pemon, né, que é a mitologia de Macunaíma, um trickster, né? Então, uma função fundamental que é quem leva Macunaíma a cortar a árvore o azacá, que é a árvore
na qual ele derruba a árvore, surgem os rios e surgem as frutas, as plantações, e que há, em tese, o que nós chamaríamos a passagem do Paleolítico para o Neolítico, né? Então, assim, na verdade, o xamã ele vai ter sempre um duplo para adentrar esse espaço que a gente chama de caosmos. Caosmos, porque é um termo que os antropólogos pegaram a partir do Finnegan's Wake, do James Joyce, né? É uma expressão tirada de lá, que o Deleuze usa na lógica do sentido, como um caosmos, e que seria esse espaço que o xamã visita, no qual os seres estão sem a sua cobertura corpórea. Eles estão apenas como almas, eles estão apenas como o que nós chamamos de almas, entre aspas, mas espíritos que são imanentes, né? São virtualidades. E aí a coisa é bem complexa, porque nós vamos estar num lugar que seria um lugar de um passado absoluto ou de um passado estendido, em que natureza e cultura estão ainda interligadas. Esse espaço que é visitado pelo xamã é o espaço no qual ele faz as suas alianças, ele faz as suas retaliações, ele faz as suas guerras, as suas lutas contra poderes energéticos de várias naturezas que são lançados. E esses poderes energéticos de várias naturezas que são lançados vêm sob a forma de espíritos. E esses espíritos, nós estamos. É bom lembrar que nós estamos usando a palavra espírita, que não tem nada a ver com espiritismo, que estamos usando porque estamos falando na língua portuguesa. E como é importante sempre frisar, a língua portuguesa sendo utilizada para abordar conceitos de outras etnias, de outros povos, ela precisa ser alargada em seu senso semântico e seu senso morfofonêmico, né? Como projeto para que se possa tentar se aproximar de alteridades tão distantes. E aí, esse xamã ele vai cumprir várias funções, porque ele vai chegar num determinado espaço que ele precisa desses espíritos auxiliares com os quais ele faz aliança para poder se situar. Então, ele é, antes de tudo, um geógrafo. Ele vai chegar num espaço que são onde existem vários povos, várias línguas, dos reinos subaquáticos, dos reinos subterrâneos, dos reinos arbóreos, dos reinos celestes. São vários povos com os quais ele tem que negociar para conquistar as respostas para o mundo prático real no qual ele vive, que podem ser respostas de cura, né, de cura de pessoas que estejam doentes. Então, aí ele é um medicine man, além de um geógrafo, ele é um medicine man. Então vamos começar a justapor funções do xamã, né? Ele, além de geógrafo, ele é um medicine man, ele pode fazer curas, ele pode também aprender danças, né? Danças e cantos por meio dos espíritos. E é bom não perder de vista que vários antropólogos, como por exemplo Peter Gould, define que os espíritos nada mais são do que música, música feita visual, música feita visão. Então, os espíritos nada mais são do que isso, música feita visão. Ou seja, estamos no terreno da sinestesia. É como se, para poder se relacionar com os humanos, a música ganhasse o poder de miração, o poder de visualidade e estabelecesse contato e troca com os humanos, né? E aí sim se estabelece comunicação. Então, a gente está vendo que, além de um medicine man, além de um geógrafo, ele é um mediador intercultural e intersemiótico, né? Porque vão ter códigos que ele vai ter que decifrar, vão ter códigos que ele vai ter que saber lidar, né? Então, mediador intercódigos, mediador intercultural, porque cada uma das espécies que hoje, após a separação natureza-cultura, existem no mundo, cada uma dessas espécies, elas, em um dado momento, e é esse espaço do caos, do passado absoluto que o xamã visita, em um dado momento, elas foram possibilidades virtuais e latentes de ser qualquer outra coisa. Como se o nome fosse a possibilidade
de um enorme gradiente de vir a ser animal, de vir a ser vegetal, de vir a ser mineral, de vir a ser entidade, de vir a ser humano. E essa passagem, ela é feita justamente nessa visita feita ao espaço do Cosmos. Você está contando o tempo aí, Patrícia? Tá Sim, tranquilo? tudo tranquilo, mais uns 15 minutos. Mais uns 15 minutos. Porque eu saí falando, acabei saindo falando, eu ia ler. Mas aí eu acabei saindo falando, não sei se está ficando mais confuso ou mais claro. Não, assim É, talvez seja mais interessante. assim talvez seja mais interessante, né? Então, então a gente já conseguiu compreender que são várias funções exercidas pelo xamã, né? E como que isso, então, que materiais que eu poderia trazer para a composição de uma poética pajé, para que essa poética pajé dialogasse com expressividades contemporâneas? E e dentro da minha proposição não é só contemporânea, é também moderna. Tanto que eu faço uma releitura xamânica de Fernando Pessoa, chamado Pessoa Xamã, faço uma releitura xamânica de Macunaíma, porque os estudos todos vão detectar que é o xamã Akuli que conta a história para Koch Greenberg, que Koch Greenberg escreve em alemão, que o Mário lê do alemão, do, do o livro do Koch Greenberg, coisa e tal. Mas ninguém vai querer pesquisar que quem conta a história é o xamã Akuli e um aprendiz de xamã chamado Mai Iualipo. E para aquela história chegar à boca do Akuli, ela passou por todo um procedimento xamânico. Então, faço uma releitura de Macunaíma sobre esse viés. E no contemporâneo, eu pego dois livros de antropólogos que estão usando já na prática toda a filosofia xamânica na literatura contemporânea. Por enquanto, antropólogos, eu ainda não descobri indígenas que estejam fazendo isso, né? Então, eu vou seguir na minha pesquisa, mas antropólogos que estejam trazendo na prática, embora eu vá pesquisar ainda bastante textos para localizar isso, né? Expressividades indígenas que já estejam trazendo toda essa filosofia xamânica para a prática, que na verdade é uma filosofia ameríndica, a ameríndia maior. Só que eu gostaria de que pegasse exatamente alguns procedimentos propriamente xamânicos, né? Então a Aparecida Vilaça de Ficções Amazônicas, que é um livro que quase todo ele, de contos, é quase todo ele informado por procedimentos xamânicos, e o livro do Pedro Cesarino, A Repetição, que eu trabalho um conto daquele livro chamado Mentiroso, né? É um conto que é totalmente xamânico, é um xamã incorporando como veículo de saber, né? Psicotrópico, como são a Iacoana, como são o Axi, como são vários dos elementos usados pelo xamã para adentrar esse espaço do cosmos, né? Sair do plano de experiência visível para o plano de experiência invisível. Nesse conto, ele traz a possibilidade de que esse elemento são os jornais e revistas que um xamã de uma determinada comunidade que já foi totalmente aculturada começa a devorar, né? E ele começa a trazer outras entidades a partir de devorar jornais e revistas. É muito interessante esse conto, Mentiroso. E trabalho especificamente também com uma peça teatral da Zahri Tentear, né, Aziraí, que eu já fiz também um artigo que vai sair agora, tem dois artigos no Prelo. Um artigo que vai sair que eu pego justamente de que modo a voz xamânica aparece nessa peça que se chama Aziraí, que é o nome da mãe dela, com o subtítulo Um Musical de Memórias, em que ela vai rememorar toda a formação étnica dela de uma maneira ultra crítica, muito interessante, e sempre fazendo esse diálogo entre expressividades ocidentais e extra-ocidentais, e que ela vai trabalhar com a mãe. A mãe era uma xamã suprema dos Tentear, né? E essa peça é uma peça que me interessou muito a relação dela com a mãe,
que é uma relação muito xamânica de acoplamento. Porque por que que me interessa a relação xamânica de acoplamento, principalmente? Porque o modo de potencialização do xamã, que não é um indivíduo especial, não é nada demais, né? Tem vários antropólogos que dizem que, na verdade, o xamã é uma qualidade em estado muito mais do que uma substância. Então, você tem xamã, né? E uma das coisas que eu defendo com Macunaíma, é que todos os artistas dessa cultura nacional brasileira, que para mim é só mais uma cultura na dança das ideias polinacionais dos vários povos que existem, então existe a visão da cultura nacional brasileira, assim como existe a visão Pemon, assim como existe a visão Cambeba, assim como existe e estão interagindo. Então, ela tem uma relação com a mãe que é uma relação de acoplamento, né? A mãe e ela se transformam uma potência em que há polaridades distintas, mas que atuam juntos. Essa é a parte que me interessa, né, da peça. Mãe e ela, numa realidade de acoplamento, que é como o xamã se potencializa com os espíritos, né? Tem um trecho do Schopenhauer muito didático para isso, em que ele deixa muito claro o que é esse acoplamento com os espíritos, né? Que, na verdade, não são seres, não são super seres, são seres super divididos. Ao serem seres super divididos, porque eles acoplam cada vez mais espíritos, e aí a tendência, toda vez que eu vou explicar isso, por isso que eu fiz esse artigo Pessoa Xamã, porque todos os meus alunos falavam assim, é igual o Fernando Pessoa, professor, que tinha 123 heterônimos, é igual o Fernando Pessoa, professor. E e não é diferente, é outra coisa, né? O xamã vai acoplando. O Copenhague tinha 400, 500, 600 espíritos, né? Que ele vai acoplando, que faz a aliança. Um grande xamã é o xamã que vai mais longe no espaço e mais longe no tempo e faz alianças com os povos das culturas mais distantes, né? Mas como que ele consegue trazer esses espíritos que vêm por meio de luz, pura luz, ou por meio de som? Então, nós estamos num universo em que som e luz ganham materialidade própria, né? É, é, é como se for, porque tudo, no fundo, no universo animista é entidade. E cada entidade, cada ser traz o seu saber, né? Então, o trecho do Schopenhauer é muito significativo nesse sentido, quando os espíritos Chapiripe, que eu vendo a entrevista dele aprendi a falar, Chapiripe, trazem, que são os representantes da floresta, da terra-floresta, né? Porque é bom lembrar que nos tempos primordiais, originários, onde a natureza e cultura viviam juntos, que é o tempo que o mito é, se produz, nesse tempos originários, onde natureza e cultura são uma única coisa, existe uma enorme tendência transformante, metamórfica, constante, né? Tem até, inclusive, uma cena muito engraçada. Eu tô tendo aula agora com o Viveiro sobre as mitológicas do Levi-Strauss, está sendo uma experiência para mim fantástica, né? Porque eu nunca vi um ser humano tão racional como Levi-Strauss, tão iluminista, tão kantiano, para compreender todo um universo que é de vivência mítica, que é uma outra coisa, né? Mas como ele consegue fazer vários modos de aproximações, ecos, reverberações, muito interessante essa vivência que eu estou tendo. Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer é que nesse espaço mítico do cosmos, do passado absoluto, em que natureza e cultura são uma coisa só, tudo é transformante o tempo todo. Tudo é transformante o tempo todo, inclusive as narrativas míticas, elas não são fabulares, não são alegorias, não são símbolos, elas são vivências sendo apreendidas no momento de construção do discurso e do pensamento. O mito é a construção do próprio pensamento, é a própria construção do discurso. Então, na verdade, é muito interessante você ver que isso está se dando de uma maneira incessante e
Tem um dado momento que o Omama, que é o, o herói cultural, né? Por que que é herói, por que que surgem os heróis culturais, né? Que são trickster, que são ao mesmo tempo ordenadores da cultura, dos valores que fundamentam os povos e as comunidades. Esses heróis culturais, o, o Davi Copenhague fala assim, em um dado momento é necessário parar essa transformação constante. A cutia não pode virar cobra, o homem não pode virar o tempo todo sem parar, é preciso parar. Outras culturas dizem que é o fogo que traz isso, não é um demiurgo, um herói cultural que faz isso. É, a Yanomami fala isso. Os Wari, por exemplo, dizem que é a mãe onça que traz o fogo, que faz essa separação entre terra e céu, cultura e natureza. E é justamente isso que é tido como mais preconceituoso sobre o xamã, como uma sub-religião, xamanismo, porque acredita-se que pelo fato de que é, ele vai visitar esse espaço da transformação constante, ele não está fazendo nem presciência, ao passo que a alquimia e a magia podem ser presciência, porque estão fazendo modificações em matérias, né? E o xamã está fazendo especulação, né? Então essa crítica radical a todo rito e a toda religiosidade é a crítica mais a ser combatida, porque tem uma potência crítica reflexiva sobre o que nós estamos vivendo no antropoceno e na destruição ecológica do planeta, que o xamã está trazendo, né? E está trazendo soluções no sentido de vamos fazer com que o céu não caia outra vez, que o céu não caia novamente, porque já caiu. E quando caiu, era esse espaço em que o mito narra, em que não há a ainda a especiação, né? O mito e o xamã, ele é um etiólogo, ele faz etiologia, ele vai pegar as origens, por que existe hoje assim, hoje assado, por que que existe o peixe, por que que existe a montanha, né? Então esse espaço mítico é necessário parar. O Mama Vega para, alguém chega e para, para de se transmutar o tempo todo, segura firmemente. Curiosamente, pesquisando a Odisseia para fazer a viagem do Ulisses sobre o Rio Amazonas, eu me lembro muito fortemente da cena de Proteu, né? Quem leu a Odisseia, quem é amante da Odisseia, vai lembrar disso. Que Proteu, que é uma entidade egípcia, né? Uma entidade egípcia que vive no baixo do oceano, é pastor de focas, ele vive no oceano profundo, né? E ele se metamorfoseia sem parar. E Menelau precisa saber, ele está 20 dias na ilha de Faro, né? Porque ele está voltando de Troia, coisa e tal, voltando de Troia, tentando chegar lá, voltar para Esparta. Menelau está tentando, não sabe o que fazer mais. Aí passeando sozinho pelas areias da ilha de Faro, sozinho, porque olha só como é que encontra os deuses, né? Ele passeando sozinho. A esmo surge uma deusa que se diz a filha de Proteu. A filha de Proteu. A deusa que é a filha de Proteu. E que é, não tem uma relação de paternidade exata com Proteu. Fala assim, não, dizem que eu sou filha dele. Dizem que eu sou filha, eu não sei se eu sou filha. Mas o negócio é o seguinte, se você quiser saber como você pode sair da ilha que você está presa há 20 dias aqui, você vai ter que fazer o seguinte esquema. Eu vou te dar a dica para você fazer. Você vai ter que pegar Proteu. Vai primeiro ele todo dia, ao meio-dia, ele sai do profundo oceano, ou seja, olha aí a gente lembrando o xamã indo para o espaço do sonho, né? Mergulhando no dentro e fora, mergulhando no espaço da profundidade do plano de experiência invisível. Ele sai e vem se fazer uma siesta, dar aquela cochiladinha com as suas focas ao meio-dia. Isso é que é maravilhoso nessa produção originária que o Ocidente perdeu, né? Que vem toda de Aedos e Rapsodos, né? 5 séculos de Aedos e Rapsodos que foi ordenado pelo Homero. É o realismo mítico, né? A coisa acontece realística. Você se esconde embaixo da areia, bota mais pele de foca e fica lá. O Proteu vai contar 5 em 5 todas as focas que estão. Já matei aqui 4 para você, você e mais 3 sócios teu bem forte. Quando o Proteu chegar, você segura ele com toda a força. Vocês 4 seguram ele com toda a força, porque ele vai mudar sem parar. Ele vai mudar sem parar. E ele só vai te dar a resposta quando ele parar de mudar.
Então, olha aí, gente, o que está acontecendo aí? É uma cena que sintetiza toda a passagem da natureza cultura que a gente vai ver no Copenhague. É exatamente o Obama chegando e para, uma hora tem que parar, porque senão é transmutação o tempo todo. Que é o reino visitado pelo xamã, aonde ele pode conversar com esses nomes virtuais que são possibilidades. Por exemplo, o coiote, ou o porco-espinho, ou o porco do mato, Catitu, na mitologia, ele tem o nome de Catitu e age como humano. Mas acontece alguma coisa em um dado momento, que pode ser uma falha, pode ser um erro, ou pode ser uma característica pessoal que transforma ele na espécie Catitu. Então, alguns seres que ainda não, a gente não sabe se é humano, se é animal, se é vegetal, mas tem nome e virtualidade. Alguns desses seres se realizam como espécie e há especiação. Geralmente vem ou de um omama, que é um demiurgo que para e faz a especiação, ou então de uma grande aventura, que os animais vão invadir o céu para resgatar um herói que se perdeu no céu. Esse trânsito entre o céu e a terra era uma coisa mais tranquila nesse espaço. Tanto que o xamã visita vários espaços, né? Arbóreos, celestiais, subaquáticos, né? Então, gente, eu comecei a falar de Proteu por quê mesmo? Agora eu esqueci. Eu estava falando de Proteu e esqueci porque eu estava falando de Proteu. É porque é tão boa essa história do Proteu, né? Mas eu queria dizer assim, eu ia ler do Copenau como então esses espíritos que vêm, na verdade, são os animais, são espíritos de animais ou de montanhas ou de raios ou de trovões ou de cestos. Tudo pode ganhar intencionalidade e subjetividade desde que traga potência anímica. É, esses espíritos eles, na verdade, se separaram no momento em que há separação natureza-cultura. Então, o porco-espinho, que era um humano, ou o porco, o catitu, ele que era humano, o espírito dele está vivendo na floresta. E o xamã chama esse espírito. E esse é o espírito com o qual ele conversa. E porque, por exemplo, por isso que tem regras, códigos, interdependências radicais. E por isso que há um equilíbrio ecológico que nós ocidentais não compreendemos com a ideia de saque, de vamos. Recurso natural. Nós temos um enorme recurso natural. Recurso natural, caramba, tem códigos, tem ética. Porque se você não seguir os códigos e as éticas, se você ferir um cateto e não for para comer, e não comer as partes só que você pode comer, o espírito do cateto vai vir e vai fazer retaliações para aquela comunidade, para aquele xamã e para aquele universo. Então tem uma ecologia profunda acontecendo aí, que a gente tem que aprender. E isso se dá também, se a gente for pensar na agricultura, se a gente for pensar nos modos de agricultura, né? Que se pensa, por exemplo, a plantação de castanhas, não como um manejo humano, é um manejo humano, não humano e sobrenatural. São vários elementos juntos, interdependentes, atuando, né? Então, existe um determinado tipo de pássaro que suga o líquido da flor, a flor se fecha com a, a, a gosma que ele deixa e gera o fruto cai, a cutia vai, abre o fruto, separa, planta em vários lugares diferentes. A cutia planta em vários lugares diferentes, depois ela se esquece aonde plantou e você está disseminando uma grande agricultura de castanhais, um manejo feito por interdependência interespécies, né? Que da mesma forma que quando o céu está rachando, o Penal conta para gente que o céu estava rachando, estava tremendo, né? É uma grande engenhoca com 4 níveis, né? Para os Yanomami são 4 níveis. O primeiro, onde a gente está atualmente, é o primeiro céu que caiu. A gente está nas costas do primeiro céu, né? E tem um povo subterrâneo que está embaixo, tem o céu de cima, que tem a parte posterior, onde tem toda uma civilização acontecendo, e já tem um céu novo criado lá em cima. Ele... E quando você tem um herói cultural que vem para ordenar esse mundo que se misturou como natureza-cultura, aqui embaixo, antes da separação entre natureza e cultura,
entre espécies e que tudo se dá como está hoje, você tem esse herói que vai definir como tudo está hoje, frequentemente não é um agente que vem do nada ou um Deus criador onipotente e geralmente punitivo. É alguém que saiu de um plano para outro. Alguém do ser, um habitante do céu que desceu por uma escada de flechas, a escada de flechas, ou então uma escada trançada, fazendo a passagem de uma cultura bélica para uma cultura tecelã, que vem ter contato aqui com essa parte de baixo e reformula esse espaço todo. Então, na verdade, o Copenau vai dizer, por exemplo, que quando o céu está rachando, quando está chovendo muito dias seguidos e que pode haver a rachadura do céu, o céu caiu de novo, e esse é o grande problema, se o céu caiu de novo, a própria espécie humana pode sumir, e esse é a grande crítica ao antropoceno. Hum. Se o céu caiu de novo, pode acontecer as piores coisas. Então, é evocado um macaco, o espírito de um macaco prego que vem de longe, que vai trazer uma determinada tipo de cola que vai botar nas rachaduras. Aí surge simultaneamente o espírito do trovão, que vai costurar. Aí são 10 espíritos atuando para segurar o céu. Interdependência também na agricultura, interdependência também no mundo, no plano invisível xamânico, né? É, é, Então, nós estamos num universo em que esses espíritos, eles são, na verdade, a separação do corpo que ficou animal e que servem para alimento, né? Na verdade, os animais se doam duplamente em sacrifício em várias mitologias. Numa, eles se juntam para ir lutar contra o povo do céu e fazem a separação entre o céu e a terra. E outra mitologias, e eles servem de comida, né? Mas essa comida é muito equilibrada com vários tipos de ações que não podem ser de gasto, de abusos, porque senão vai ter retaliação. Então, esses espíritos que vêm são os espíritos do cateto, o espírito da formiga, o espírito do rio, né? Os espíritos todos que vêm conversar, e o diplomata cósmico xamã, que vai ter que lidar com essas alteridades todas, com essas diferenças todas, e fazer uma política cósmica radical, radical, porque se ele não é um grande político, se ele não é um grande político cósmico, o mundo acaba. Olha em que espaço nós estamos, gente. Olha que proposição importantíssima para a contemporaneidade. Isso que é tratado pela ciência como religião menor. Estamos numa reflexão sistemática sobre a contemporaneidade, feita por seres absurdamente políticos, estetas e de uma filosofia prática fundamental. Então vamos ler aqui o Copenau quando chegam os espíritos. André, Olha que bonito. estamos a ficar sem tempo. Ah, é? Só posso ler um trechinho aqui para fechar o E Copenau? depois mudamos para a conclusão, se quiser. Isso. Ok. Então vamos lá. Mais tarde, adultos, bebemos Iacoana com grandes xamãs que realmente os conhecem, para que abram os caminhos para nós. Essas trilhas são brilhantes, finas e transparentes como fios de aranha ou linha de pesca. Elas se prendem ao longo de nossos braços e pernas. Então, os fios se prendem ao longo do braço e pernas do xamã. Estamos falando de um xamã que já é o seu próprio duplo. No caso do Copenau, a Vespa mítica Copena, né? Ao longo dos braços e pernas. Os chapiris descem por esses fios e então rasgam o nosso peito para abrir nele uma grande clareira onde farão suas danças de apresentação. Esse é o acoplamento, né? As danças de apresentação estão se dando no peito do próprio xamã, em que todos os espíritos, os 400, 500, 600, e ele fica pé da vida quando ele vai pela primeira vez viajar de avião, que a turbina do avião suga 200 espíritos dele. Ele fala assim, que raiva, 200 já foram embora. E quando ele chega nos Estados Unidos para comer no McDonald's, come um hambúrguer e vai mais 200. Tem que voltar imediatamente para o território Yanomami. Já foram mais 200. Pô, uma vida inteira fazendo aliança. Uma vida inteira vai ser assim, numa turbina de avião, né? Então ele fala assim, onde farão suas danças de apresentação.
É assim que nossa imagem pode segui-los no tempo do sonho, até para além da terra dos ancestrais dos brancos. Até para além da terra dos ancestrais dos brancos. Uma coisa que mais irritava os jesuítas quando eles chegaram aqui, para lidar com os tupinambás, o que mais irritava, e agora é a conclusão, é o seguinte: chegava o padre e falava assim: não, isso é palavra de Jesus Cristo, isso é palavra da igreja, isso é palavra do Papa, isso é palavra de Deus. Aí o xamã, tá bom. Passava a noite, ia conversar com Jesus Cristo, ia no Vaticano, ia conversar com, com o Papa, ia conversar com Deus. E chegava para o padre no dia seguinte e falava: não, eu acabei de ter uma noite de conversa com Deus, uma noite de conversa com o Papa, e ele fala justamente o contrário do que você está falando. Isso é política cósmica. Valeu. Bom, antes de mais nada, agradecer ao André pela disponibilidade, por esta viagem tão maravilhosa, pela variedade de narrativas e de possibilidades de pensar junto com os povos indígenas e com esta tradição xamânica nas suas diferentes formas. Um, e agradecer também a presença de todas e todos e convidar-vos mais uma vez a continuar a participar no nosso ciclo de palestras do ECO. Muito obrigada a todas e a todos e um resto de bom dia.